Eu queria que você encontrasse alguém, se possível, que você não conheça, próximo a você, talvez na frente ou atrás, porque geralmente do lado é alguém que você conheça. E você vai fazer uma pergunta para ela, você vai perguntar: quanto você acha que você vale? Tá bom, vai, pergunta para outra, aproveita. Vai ter uns que vai responder: eu não valho nada. Estou num processo. Mas é exatamente sobre isso que iremos falar nessa noite. Como é importante conhecer o seu real valor. Porque pastoreando há esses 13 anos aproximadamente, o que a gente tem aprendido e percebido é que muitos não conhecem o seu real valor. E quando eu falo real valor, eu falo não daquilo que as pessoas falam de você, ou não daquilo que as pessoas pensam que você é, ou pensam que você vale. Não, aquilo que realmente é a essência, aquilo que você realmente vale. E quando isso acontece, é percebido nitidamente problemas emocionais, crises de identidade, desequilíbrios. Por quê? Porque alguém que não conhece o seu valor se abala por qualquer coisa, diga ai! E essa é a razão de ter muito dodói nas igrejas. Essa é a razão de muita gente carente, porque alguém carente não conhece o seu valor. Porque se conhecesse o seu valor, não ficaria mendigando abraços. Sim ou não, igreja? Deixa eu contar de coisas que a gente vive, tá? E eu tenho que fazer isso, eu não posso contar ou falar do que os outros vivem, tudo bem ou não? Vocês sabem que nós temos 2 filhos. E por mais que eu pareça ser secão assim e tal, eu sou extremamente carinhoso com os 2. Os meus filhos têm tudo de mim. Eu beijo, eu abraço, a gente dorme junto, a gente brinca junto, a gente chora junto, a gente faz tudo junto. Eu tenho muito tempo de qualidade com eles em todo o tempo. Então a gente começou a perceber, de alguns anos para cá, que isso tem surtido um efeito extremamente interessante neles. Quando você olha o Luca e a Luísa, os nossos 2 filhos, um de 9 e uma de 11, você percebe que eles são emocionalmente muito bem resolvidos. E quando a gente vem percebendo isso, esses dias, e pelo amor de Deus, não comenta com eles isso, tá? Vamos ter um segredinho nosso? A Lu soube sobre o que eu ia pregar, e eu gosto de falar da palavra para eles, e ela disse assim: pai, você não vai ficar falando de mim lá na igreja não, né? E eu tenho que aproveitar essa deixa, porque ela está de escala servindo no bolinha. Mas vocês vão guardar esse segredo? Ó, as amigas dela aqui, a prima, ó. Fechou ou não? A gente começou a perceber que esse tempo, esse carinho, né, esse tanque cheio que eles têm, e não vazio, de carinho, de atenção, de qualidade com o pai e com a mãe, traz essa segurança emocional. Por quê? Porque os meus filhos sabem o quanto eles são especiais e amados por nós. E houve uma situação há um tempo atrás, lá no condomínio onde a gente mora, ele foi querer jogar bola e tinha uns meninos um pouco maior. Eu não sei se vocês perceberam, o Luca parece que não cresce. Eu não sei, na verdade ele já levou até para fazer uns exames já. O que acontece? Porque eu marco na parede no quarto dele, eu encosto ele na parede e eu vou marcando os esquinhos na parede. Não sai do ponto.
Eu falo alguma coisa está errada, o crescimento dele é lento. Em compensação, a Lu, ela espichou, é enorme. São estruturas físicas completamente diferentes. A Lu é forte que nem o pai dela. E o Lucas já é, né, mais magrelinho. E aí, igreja, nesse dia, ele colou no campinho lá, e ele percebeu que os meninos um pouquinho maior que eles, mas quase da mesma idade, não deixavam ele jogar bola. Ele queria jogar bola, os meninos não deixavam. E aí alguém no meio desse grupo de meninos disse assim: "Oh, deixa o menininho jogar." Ah, igreja. Ele chegou em casa com um sorriso no rosto, reclamando que os meninos um pouco maiores chamaram ele de menininho. E aí, igreja, de lá pra cá, o apelido dele em casa é menininho. Ô menininho, vamos no shopping? Ô menininho, não sei o quê. Já passou mais de ano isso. Então pegou o apelido. Mas olha lá, não vai zoar meu filho, hein? Isso é intimidade nossa, que eu estou abrindo aqui para vocês, só para vocês entenderem. E a gente começou a perceber que a gente pode chamar ele de menininho, a gente pode chamar ele de baixinho, a gente pode chamar ele de magrelo. Ele dá risada, ele não está nem aí para o que a gente fala, porque ele sabe que ele é amado. Ele sabe que ele é precioso, ele sabe que ele tem todo o nosso carinho. Então, chamando ele de gordo, de magrelo, de grande, de baixinho, de fraco ou de forte, ele dá risada. Por quê? Porque ele sabe quanto que ele vale. Estão entendendo isso? Eu digo para ele assim: Luca, você não consegue nada com a tua irmã, porque ela dá um pau em você, ela é muito mais forte que você. Ele dá risada. Dá um mata-leão, joga ela no chão, ela joga ele para lá, ela joga ele para cá. Filha, você vai quebrar, cuidado. Porque ela é forte. A Lu, o meu jeito de chamar ela carinhosamente é gordinha. Pergunta se ela se preocupa com isso. Porque ela sabe quanto que ela é amada pelo pai dela. Por que eu estou comentando isso com vocês e abrindo uma intimidade nossa? Porque pessoas que conhecem o seu valor não se abalam por qualquer conversa, pelo que falaram ou deixaram de falar, por uma não curtida ou pela ausência de um comentário sim ou não, quem está entendendo? Porque as mídias sociais revelam muito disso, sabia não? Muito do que as pessoas postam e os excessos de postagem fala da carência e da necessidade de aprovação dos outros. Pastor, eu trabalho com isso, amém, é diferente, mas observa. A pessoa posta a vida inteira e fica ali esperando uma curtida, um comentário. Por que ela faz isso? Ou porque ela não aprendeu o que a gente ensina aqui na igreja, voar abaixo do radar. Ninguém tem que saber o que você tem, o que você faz ou deixa de fazer. Voe e fala para o teu irmão: aprenda a voar abaixo do radar. Ninguém tem que saber o carro que você anda, o dinheiro que você tem, a comida que você come, as viagens que você faz. Porque se sem saber já fala, imagina sabendo. Eu comecei a entender isso de uns anos para cá. Eu falei: opa, minhas últimas viagens não postei nada. O que eu compro, eu deixo de comprar, não posto nada. Começa a ver que eu posto. Eu posto academia para incentivar você que é gordo a treinar. Eu posto um suco de melancia incentivando você para tomar coca. Né, irmã? Você não sabe como que os presbíteros são cara de pau, né, Tiago? Eu faço uma comunhão, eu faço uma reunião, os caras colocam a coca sem vergonha em cima da mesa. Então você tem que saber o que você vai postar. Você tem que saber o que você vai pôr nas mídias. Você tem que saber o que você está expondo da tua família. Coloca um presente que eu ganhei só para te dar água na boca. Não é? Esses dias eu disse para a pastora assim, Dê, por favor, vamos começar alguma coisa a partir do dia 2? Eu falei: demorou. Então acaba o que tiver em casa, começa a mudar a compra, para de comprar pão, para de comprar sorvete, para de comprar chocolate, já tem gente com fome. Eu falei: vamos pôr a casa em ordem? Vamos, fechou. Aí eu recebi uma mensagem: pastor, eu posso ir na tua casa levar um presente?
Eu vou falar, não. O irmão me manda uma mensagem perguntando, não queria atendimento, ele queria levar um presente, entendeu? Não vem querer me encher, tá? Eu quero levar, é coisa rápida e tal. Falei, tá bom, traz. O que o irmão me leva, igreja? Uma cesta de chocolate com tudo que você pode imaginar. Eu fiquei bravo e feliz ao mesmo tempo. Você já passou por essa situação ou não? Tipo, como, não como, coloco de banco, o que eu faço? Falei, cara, que sem noção. Uma pergunta se a gente não está com medo. O que a gente fez? A gente prorrogou, viu, Gerson André? A gente prorrogou para a semana que vem, se acabar tudo até lá. E a Denise, a pastora, está muito gorda também, porque ela falou assim, abre aquele panetone. Os irmãos não amam a gente, né? Ficam dando essas coisas para a gente engordar. Né? Essas coisas você não gosta que eu falo. Mas vamos para o que interessa. Onde eu estava? Vamos lá. Então esse desequilíbrio emocional, ele faz com que a pessoa tenha essa necessidade de ser aprovada pelos outros. Se ela conhecesse o seu valor, ela não estava nem aí para isso. E ela nem se expunharia tanto como ela se expõe. Não sei nem se essa palavra está certa, mas numa exposição, ela não faria tanto uso dessa exposição. Por quê? Porque ela se preservaria, não há necessidade de aprovação. Trazendo isso para uma realidade prática, você encontra crises de identidade, você encontra carência, necessidade de ajuda em todo o tempo, porque existe, igreja, aquele período que você acabou de se converter, que você é novão na fé, você é neófito, você conhece pouco da Bíblia, você está tendo as suas primeiras experiências, você é carente de ajuda, carente de atenção, carente de cuidados, mas chega uma hora que essa carência vai acabando, porque você vai encontrando o seu lugar em Deus, sim ou não? Então não é mais o braço do pastor, agora é os braços do Pai. É os braços de Deus, é o colo de Deus. Você já sabe para onde você vai se refugiar, você já sabe orar, você já sabe buscar a presença de Deus, você já tem momentos de adoração, já tem momentos na presença, e tudo isso vai te enchendo, vai gerando maturidade espiritual, vai te enchendo de Deus, e agora você está bem, você é resolvido. Você sabe que você é amado por Deus, você sabe que você é amado pelo seu pastor, você sabe que é amado pelos teus líderes. Por quê? Porque emocionalmente agora há equilíbrio. Mas quando isso acontece? Quando as pessoas conhecem o seu valor, quando as pessoas sabem o quanto elas valem. Agora é claro que nós não vamos tratar aqui de algo terreno, mas de algo espiritual. Tudo bem? Então comigo ou não? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Vamos lá. Diga, alguém. Você consegue abrir Bíblia e falar ao mesmo tempo? Então vamos lá. Tem gente que trava, né? Você pede para falar e para de... Não, ou abre a Bíblia ou fala. Vamos lá? Pode repetir comigo ou não? Sim ou não? Diga, alguém que conhece o seu valor, não se preocupa com a opinião dos outros, não se abalam com qualquer coisa. Amém? Guarda isso aí. Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, versículo 19. Vamos lá. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais,
mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha o que Pedro, apóstolo Pedro, ensina em sua primeira carta aqui. Ele faz uma comparação, presta bem atenção, com o plano redentor de Deus, ou seja, a cruz, a vinda de Jesus a esse mundo. Ele compara essa morte e ressurreição e o sangue de Jesus derramado ali para a remissão do teu pecado. Ele compara esse sangue com o ouro e com a prata. E ele diz, olha, para aqueles que creem no Evangelho, tudo bem? E essa é a mensagem poderosa do Evangelho. A Bíblia fala que este sangue do Filho de Deus derramado na cruz nos comprou de novo para Deus. Presta atenção. E ele compara esse sangue com ouro e com prata. E nessa comparação, o ouro e a prata são como nada diante desse sangue. Então diga para o teu irmão, você vale mais do que muito ouro e do que muita prata. Você foi comprado com precioso sangue do Filho de Deus. Se você foi comprado com esse sangue, aplauda ao Senhor bem forte e bem alto, porque esse é o início do entendimento do quanto você vale. Agora, por que Deus fez isso? Porque Deus viu valor em você. Ah não, acho que você não entendeu, deixa eu falar para cá. Por que Deus fez isso? Porque Deus viu valor em vocês. Para vocês não adianta falar agora. Amém, amados? Quando entendemos isso, a gente passa a entender pela fé, obviamente, porque essa é a nossa relação com Deus, o quanto Ele realmente nos ama. E esse valor nosso para Deus é algo tão real, que a própria Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Tipo, não estou falando que vocês são importantes. Eu não estou dizendo que vocês valem muito para mim. Eu estou mandando o meu filho para morrer para comprar você de volta para mim. E essa é uma mensagem poderosa que transformou a tua vida. Se você está aqui hoje, se você é convertido em Cristo Jesus, você entende um pouco disso. Agora, olha o que interessante, presta muita atenção. O que significa aqui a palavra resgatar? A palavra resgatar aqui no seu original significa recomprar. Ou seja, é o próprio Deus recomprando, tomando de volta aquilo que era dele antes do pecado, desde a criação. Ou seja, Deus te criou, Deus te amou, e por causa do pecado agora, porque você é tão importante para Ele criou um plano, e esse plano se chama plano redentor, que Ele teve que enviar o seu Filho ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Deus fez isso? Por que Deus foi capaz de enviar o seu Filho? Igreja, por que Deus fez isso? Porque somos especiais para Ele. Porque o pecado fez com que Ele nos perdesse. E no mundo espiritual, a moeda de troca é o sangue. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o sangue de Jesus, ele tem inúmeros simbolismos, e um deles é moeda de troca. É esse valor que o apóstolo Pedro queria que aprendêssemos nessa carta. Ele queria que você soubesse que esse sangue não só te compra, mas ele também te purifica, ele também te lava. Por quê? Porque é o sangue de um cordeiro imaculado, sem defeito, que é o que ele diz aqui, imaculado e incontaminado. Pedro fala de um sangue precioso.
E isso torna eu e você alguém precioso para Deus. Porque não há razão para estarmos aqui, não há razão para andarmos com Deus, não há razão para dizermos que somos cristãos, se nós não entendemos isso. E a partir do momento que um homem, que uma mulher crê nessa verdade, agora nada mais importa para ele. Agora nada mais importa para ela, porque a opinião dos homens ao respeito deles já não importa mais. Agora ele conhece a opinião de Deus a respeito dele. Puxa, eu não sabia que eu era tão amado por Deus assim. E quando Deus prova esse amor, Ele envia o Filho. Agora, olha que interessante. O estudo dessa palavra aqui, ouça. Resgatados significa recomprados. Presta atenção. O resgatador paga um preço digno para recuperar algo que possuía anteriormente. A humanidade um dia pertenceu a Deus pela criação, mas perdeu-se através do pecado. O sangue de Cristo é o preço da nossa compra ou redenção. Deus nos oferece o sangue de Cristo como sacrifício de substituição e o aceita quando o oferecemos de volta a Ele. Nossa transação com Deus não é, portanto, uma transação econômica de ouro ou prata. É uma economia de vida e morte. Então, quando a Bíblia fala desse sangue, a Bíblia está dizendo que Cristo deu o seu sangue para nos tirar o pecado e a morte. Seu sangue é um preço digno e fornece uma ligação imperecível entre Deus e o homem. Agora, quando você olha para as cartas de Paulo, por exemplo, quando você vê Paulo em suas mensagens, inclusive em Atos, em um discurso, ele trata desse assunto. E quando eu comecei a meditar e preparar essa palavra, comecei a pesquisar textos relacionados com esse assunto, eu comecei a perceber e aprender que esse tipo de ensinamento para a igreja era necessário, assim como hoje. Porque uma igreja que conhece o seu valor para Deus, não se preocupa com a opinião dos outros. Essa igreja é focada no seu chamado e missão. O que estão falando da gente? Quando há essa segurança emocional, essa certeza de ser amado, de ser amada por Deus, nada mais importa. Então, quando você olha as cartas de Paulo, você vê que ele investia tempo também nesse ensinamento. Você vê aqui Pedro falando sobre isso, mas eu vou ler alguns textos aqui que vai te mostrar exatamente isso. Quando um assunto é repetido várias vezes na Bíblia, é porque ele é tão necessário, ele é tão importante, e essa é a razão pela qual você o encontra várias outras vezes, em outras circunstâncias, em outras pessoas, em outros lugares sendo ministrado. Acompanha comigo, 1 Coríntios 6,30, ele diz aqui, a igreja em Corinto: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Diga para o teu irmão: você foi comprado por bom preço. Quando ele fala desse bom preço, ele está dizendo: olha, a igreja em Corinto, vocês são preciosos demais para Deus. Vocês têm um valor diante de Deus que vocês não conseguem medir, vocês não conseguem mensurar, porque o amor de Deus ao respeito de vocês e sobre a igreja e pela igreja é grande demais. E se Paulo foi usado por Deus naquela época para ensinar sobre isso, é porque era necessário que aquela igreja entendesse isso. Quando eles entendessem aqui em Corinto, quando eles entendessem esse amor, quando eles tivessem acesso a esse amor, agora
muitos dos problemas que eles viviam entre eles mesmos, por ser uma igreja problemática, já não mais existiria, sim ou não? Porque uma igreja problemática é uma igreja cheia de gente que não conhece o seu valor. O que seria uma igreja problemática? Líderes que não se entendem, pessoas que não se entendem, inimizades, invejas, disputas. Por que há disputa? Porque eu quero ser melhor do que ele. E por que essa necessidade? Porque eu não sei quanto que eu valho. Agora, se eu soubesse quanto que vale, não estou nem aí. Eu sei quanto que eu valho. Não há por que se preocupar se eu sei quanto vale. Sim ou não, igreja? E agora, a igreja em Corinto era uma igreja dividida. A Bíblia fala de contendas, a Bíblia fala que eles não podiam receber o manjar de Deus, mas recebiam só o leitinho, porque eles não se entendiam. E por que eles não se entendiam? Muito provavelmente porque não conheciam o seu valor para Deus. E agora você vê o apóstolo Paulo investindo tempo nisso, dizendo: vocês são amados, vocês são preciosos, vocês foram comprados por bom preço. Era como se Paulo quisesse que eles entendessem isso, seria necessário eles aprendessem sobre isso. E ele repete o assunto, igreja. No capítulo 7, no versículo 23, ele diz assim: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Então ele coloca aqui uma relação terrena e uma relação eterna. Ele fala dessa compra, ele fala desse resgate, ele fala desse trabalhar de Deus sobre a vida daquela igreja. E agora deixa claro: olha, não fica se preocupando com os homens não, porque vocês foram comprados por bom preço. Vocês foram comprados por bom preço. Era importante que aquela igreja escutasse isso. Agora, será que não é importante hoje escutarmos a mesma coisa? Por quê? Porque se existe uma geração carente de aprovação, é a nossa. Se existe um assunto que a gente pode tratar na igreja o ano inteiro, é desequilíbrio emocional. É carência. São pessoas emocionalmente instáveis. Pessoas que sofrem por tão pouco. Não digo daqueles que sofrem, que enfrentam algum tipo de dificuldade, não é isso que eu estou dizendo. Porque todos nós sofremos dificuldades, sofremos levantes, tem que saber tratar isso e buscar auxílio em Deus, tudo bem? Agora, o que eu digo aqui o que estamos falando aqui são de problemas que não precisavam existir, são aconselhamentos que são tão desnecessários e que só são necessários porque a pessoa não conhece esse valor. Porque se ela conhecesse, ela pediria outro tipo de ajuda. A conversa seria outra, as mensagens seriam outras, os e-mails seriam outros. Por quê? Pastor, estou bem, mas estou para tomar uma decisão, o que eu faço? Amém. Sim ou não, igreja? Esses dias recebi uns e-mails tratando exatamente disso. Pastor, eu estou com uma decisão para tomar na minha empresa. Pastor, eu estou precisando fazer isso. Eu quero fazer isso no meu ministério. São coisas que têm a ver com projetos, com escolhas, com decisões. Gente madura. Só que o contrário também acontece. Gente, ai, me abraça. Ai, me manda beijinho. Ai, me visita. Diz para o teu irmão: carente. Não que essa carência não seja necessária, até certo ponto. O irmãozinho está 3 anos sozinho. Né, galera? A irmã está um tempo ali, está na pista. Vamos crer que Deus vai fazer. Pô, estou carente, pastor. Amém, essa carência eu entendo. A gente vai orar para que Deus abençoe. 2019 está aí. Bolsonaro está aí, olha lá. Vai saber, né? Ou senão você vai para Jaú. A galera de Jaú gosta de liberar namoro,
fazer casamento. Vai não, é? Isso der orgulho, irmão. Mal começou a igreja, tá falando pra não ir, né? Olha lá. A gente brinca que o Vini é o presbítero casamenteiro. Outro dia, só num culto, eu vi acho que 3 que ele tinha abençoado, não estava nem sabendo. Ah, quer namorar? Namora, vai, namora. Todo o meu trabalho de anos. Eu fiz uma reunião e eu falei assim, ó galera, tem coisas que vocês já conseguem resolver. Então tem coisas que eu não preciso ficar acompanhando mais, deixa só coisa difícil para mim. Então me ajudem, né? A gente vem trabalhando dessa forma. E aí foi uma liberação geral. Falei, ai Jesus. Então você vai perguntar para esse irmão que você perguntou no começo da palavra, você conhece o teu valor? Se você não conhece, é a causa de muito sofrimento. Porque a pessoa que não sabe que ela é amada, ela fica sofrendo. Ela tem um sentimento que ninguém consegue resolver. Você pode levar as irmãzinhas do coque na casa dela para visitar, para impor as mãos, para ungir, para... Não vai, porque ela tem algo interno que precisa ser curado. E eu creio que essa é a noite, amém? Eu creio que essa é a noite. Você não tem muito o que fazer, você pode orar, sabe, você acompanha, você coloca a gente para cuidar, você visita, mas chega uma hora que essa pessoa, se não cair a ficha, essa pessoa vai ficar mendigando atendimento e atenção dos outros a vida inteira na igreja. Fala para o teu irmão, não é isso que Deus quer para você. Ninguém está aqui para mendigar atendimento, mendigar atenção de pastores e de líderes, você está aqui para ser amado e para caminhar junto. Não fica mendigando, vem, me ajuda, me atende. Você não precisa disso. Você é amada por Deus, amada pelos pastores, amado pela igreja, sim ou não, igreja? É importante que você se sinta assim em família, abraçada pela igreja, respeitada, acompanhada, encontre aqui lugar para você crescer, para você fluir no teu chamado e ministério. E é por isso que Paulo deixa claro para essa igreja, vocês foram comprados. Alguma coisa muito poderosa aconteceu sobre vocês. A mensagem da cruz fala desse sangue. A mensagem da cruz fala dessa moeda de troca. A mensagem da cruz é poderosa para mudar todas as coisas, inclusive essa carência. Olha que interessante que ele fala em Atos, em um de seus discursos, apóstolo Paulo também. Ele diz assim, Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então quando ele fala desse resgate, e nesse discurso ele fala para líderes, ele está dizendo, cuidem direitinho da igreja, porque a igreja é especial para Deus. Cuidem bem dessas ovelhas, vocês líderes, bispos. Por quê? Porque a igreja é formada por pessoas que ele comprou com seu próprio sangue. O que Paulo diz aqui? O valor da igreja. O valor da igreja para Deus. Olha Salmo que diz, 49:6. Aqueles que confiam na sua fazenda, agora é Antigo Testamento, tá? E se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Presta atenção. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e cessará para sempre. Diz para o teu irmão, a redenção da sua alma é caríssima. Vocês sabem o que a Bíblia diz sobre quando um pecador se arrepende. A Bíblia não fala quando uma multidão se arrepende. A Bíblia fala quando um pecador se arrepende. A festa no céu. Por mais que você conheça esse versículo, por mais que a gente diga aqui em dias de conversão, de final de culto, apelo, tenta imaginar o que é isso.
Tenta imaginar o que é a mobilização no céu. Porque um se arrependeu. E eu te pergunto, será que isso é importante para Deus? Será que você tem valor? A Bíblia fala que a tua redenção é alta demais. Nada poderia comprar a tua alma. Só o sangue do Filho de Deus. Hebreus 9:11 diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirem ao Deus vivo. A autoria do livro de Hebreus muito provavelmente é de Paulo, autoria paulina. Mas ele fala novamente sobre esse sangue. Ele fala novamente sobre o valor e sobre a importância desse sangue, como essa moeda de troca. E por que ele é tão alto assim? Porque você é especial. Se você não fosse tão especial para Deus, Ele não teria mandado seu filho para morrer no seu lugar. Essa é a mensagem mais poderosa que a face da terra já ouviu. Pergunta se há alguma outra mensagem, tenta puxar na história, alguma outra mensagem mais poderosa do que essa, que prova o amor de Deus por cada um de nós. E por que Deus nos ama tanto assim? Porque somos especiais para Ele. Agora, meditando um pouco sobre esse assunto, eu me lembrei de Davi. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 16:11, fala daquele texto tão conhecido de quando Davi foi ungido na casa de Jessé. E o que acontece ali, igreja, exemplifica o que estamos tratando aqui hoje. É exatamente isso que você precisa entender. 1 Samuel 16:11. Amém? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse: ainda falta o menor, ainda falta o baixinho, ainda falta o menininho. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Esse texto é conhecido, amados. Mas o que eu quero que você pense e tente visualizar é o pós disso. A Bíblia não diz isso, mas também não diz em nenhum momento que Davi ficou chateado com o pai por ter sido esquecido. Você não vê Davi triste porque os irmãos não lembraram dele, que estava sozinho lá, tadinho, com o rebanho. Você não vê em nenhum momento nada registrado de que Davi sofreu com esse esquecimento. Puxa, meu pai me esqueceu. E eu vou te falar por quê. Porque Davi era bem resolvido emocionalmente. Porque Davi era íntimo de Deus. E porque ele era íntimo de Deus, ele sabia o quanto ele valia. Como que eu vejo isso? Nos versículos seguintes, na história, muito próximo, num tempo cronológico aqui, dos acontecimentos, você vê que Saul é atormentado por um espírito, ele é lembrado por alguém, como alguém que sabia tocar, como alguém que o Espírito de Deus era com ele. E agora ele vai lá e começa a tocar o seu instrumento. E a Bíblia diz que Deus opera. Passa um tempinho,
ele fica sabendo da guerra e existe a necessidade dos filisteus contra Israel de levarem alimento, suprimento para os irmãos. O que ele faz? Ele cata, vai de boa. Você não vê ele reclamando, você não vê ele questionando, você não vê falando nada. Ele ainda vai lá para dar um pau no Golias. Por quê? Diz para o teu irmão, porque Davi, emocionalmente, era bem resolvido. Ou seja, igreja, Davi conhecia o seu valor. Então não importava nem o que o pai dele falasse a respeito dele. Porque acima do pai dele estava Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Por isso que a Bíblia diz que se seu pai e se a sua mãe te desprezar, ele te recolhe. E você não conhece filhos que são desprezados pelos pais? Eu disse aqui da minha história, mas quantos filhos hoje são desprezados pelos pais? Não são acompanhados, não são amados, não recebem carinho, não recebem atenção. E aí vão crescendo com essa carência, com essa necessidade de atenção, de cuidado. Só que você não vê aqui em nenhum momento Davi triste com Jessé. Tipo, ô pai, você não, me esqueceu. Me deixou lá atrás. Como assim vocês não me chamaram? Mas me chamaram só agora, depois de ter passado todos os meus irmãos. Por que vocês não lembraram de mim antes? Você não vê nenhum questionamento de Davi. A Bíblia não registra, mas muito provavelmente não existiu. Pastor, mas como é que era essa relação de Davi com Deus? A Bíblia diz que o próprio Deus tratava Davi como um homem segundo o seu coração. E os livramentos que ele conta para Saul, para poder enfrentar Golias, ele fala do leão, ele fala do urso, ele fala das vitórias que Deus tinha dado para ele lá no campo, onde ninguém via. Ou seja, não estava preocupado com a opinião dos outros, era ele o leão e Deus, era ele o Golias e Deus, amém ou não? Era ele o urso e Deus, era ele e Deus. E por que é importante que você entenda isso hoje? Recebe isso como uma dica. Porque haverá momentos que você vai estar sozinho. E se você não tiver certeza desse teu valor para Deus, você desaba. Esses dias a pastora disse para mim assim, não, porque fulano nunca mais veio na igreja. E aí eu liguei para ela falou, puxa, eu estou indo numa outra igreja. E a pastora ficou meio preocupada, meio chateada. Depois a gente investiu, a pessoa na maior caruda. Eu estou indo numa outra igreja. Se eu não fosse bem resolvido, eu ia sofrer, puxa. Vai com Deus. Se não soube valorizar todo o investimento da pastora na vida dela, vai com Deus. Por quê? Eu sei o valor, eu conheço o meu valor, eu conheço o valor dessa igreja, eu sei que essa igreja é pura. Eu sei o que eu estou falando. E são pessoas que estão indo, mas também estão voltando. Agora presta atenção. Presta atenção. Por que eu digo isso? Por experiência própria. Tem hora que é você e Deus, não é você e pai, você e mãe, você e esposa, é você e Deus. Quando você vê Davi aqui, lá no campo, cuidando das ovelhas e tendo que proteger o rebanho do pai, era ele e Deus. Era ele e Deus no meio da adversidade, era ele e Deus nas preocupações, era ele e Deus no meio dos problemas, ninguém se preocupava com ele, tanto que foi esquecido para trás. Mas só que Deus era com ele, e ele sabia que Deus era com ele. Isso trazia essa segurança. Eu sei que Deus é comigo. E olha o que ele diz lá para Saul: o Senhor foi comigo com o urso, o Senhor foi comigo com o leão, o Senhor também será comigo com esse incircunciso. Ele sabia quem ele era para Deus. E é o que você precisa entender nessa noite. Conhecer o seu valor e saber: eu sou importante para Deus. Deus me ama. Olha o que ele diz aqui, acompanha comigo. 1 Samuel 17, versículo 32, coloca para mim em projeção. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele,
O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Presta atenção. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Presta atenção. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E aí lá no versículo 45 ele diz assim: Davi porém disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O que ele faz aqui? Ele exalta o nome de Deus. Porque o que representa Golias? Um levante. O que representa Golias? O inimigo, tentando te calar, tentando te fazer sofrer, tentando impedir que você flua no teu chamado, tentando fazer com que as coisas não aconteçam na tua vida. Mas aquele que conhece a Deus e conhece seu valor para Deus, ele sabe: Deus é comigo. Eu estou sozinho, mas Deus é comigo, é passageiro. A Bíblia não entra em detalhes, não fala de como ele se sentia no campo. Mas eu imagino Davi como alguém tão atarefado, tão disposto, trabalhando naquilo que era o chamado dele, apacentando. As coisas acontecendo lá na casa dele, ele está focado no que ele tem que fazer para Deus. Mal sabia ele que o Senhor o estava preparando para assumir algo grande. E ser o rei sobre toda uma nação. Mas você não vê Davi sofrendo por causa de pessoas. As poucas vezes que a Bíblia registra sofrimento de Davi, fala de Absalão, traições. Você vê ele sofrendo a traição de Aitofel, que era o seu conselheiro e principal conselheiro. Você vê algumas situações da vida momentâneas, onde ele recebeu ali um abalo. Mas só que daí você lê os Salmos, e aí você tem acesso aos cânticos de vitória, aos cânticos de adoração de Davi, que revela o quê? Alguém que sabia quanto valia. E eu quero te perguntar mais uma vez: quanto você vale? Pastor, até hoje eu não valia nada, mas depois dessa noite eu sei que há alguma coisa. Eu nunca parei para pensar que esse sangue, essa moeda de troca é mais importante do que ouro e prata. E foi ela que me resgatou. Foi ela que me comprou novamente para Deus. E quando entendemos isso, igreja, mudamos completamente em relação às coisas de Deus. Por quê? Eu não sei se você entende isso, mas você teve acesso a uma mensagem hoje poderosa. Não de um pastor, mas uma mensagem da cruz, que tem mudado a história de centenas de milhares de pessoas ao longo da história. A Bíblia nos mostra que a história é marcada por antes de Cristo e depois de Cristo. Depois que Cristo veio a esse mundo e pagou com seu próprio sangue, homens e mulheres começaram a se encontrar. E toda aquela crise de identidade, toda aquela carência, todo aquele sofrimento foi se indo embora. Por quê? Porque agora são homens e mulheres amados por Deus, levantados por Deus para propósitos tão especiais.
Para finalizar, tenta imaginar alguém que será usado por Deus emocionalmente desequilibrado. Dá? Não. Porque alguém que vai ser usado por Deus, seja pastoreando uma igreja, seja liderando um ministério, seja à frente de qualquer coisa na obra, se ele não conhecer o seu valor para Deus, ele desiste no primeiro mês. Porque com muito amor eu vou falar isso. Lidar com gente é uma das coisas mais difíceis para alguém. Estou pensando muito antes de falar aqui. Lidar com gente profissionalmente já é difícil. Num cenário profissional, empresarial, já é difícil. Lidar com gente na igreja, faz o termo assim, porque a gente sabe que a igreja é um grande hospital, as pessoas chegam carentes, chegam enfermas, mas são curadas por Deus, não pelos homens. Então não busca essa aceitação do teu pastor, busca de Deus. Teu pastor está aqui para te orientar, para te amar, para te acompanhar, para ser pai teu na fé. Só que essa tua carência o pastor não vai dar conta, nem a pastora, mas Deus supre toda a tua carência. Fecha os teus olhos.